Bem-vindos à Norte TV e à rúbrica Norte à Sexta. Este é um programa que vai iniciar com o convidado que temos hoje em estudo, o Sr. Paulo Silva, que pertence ao Movimento de Indefesa do Rio Tinto. O Sr. Paulo, desde já, muito boa noite. E é um programa que pretende trazer aqui semanalmente figuras do mais alargado âmbito, quer do social, quer do desporto e, no fundo, de tudo o que representa os problemas e as alegrias da nossa sociedade. Vamos então dar início a esta série de programas, como já disse que o Sr. Paulo Silva, Movimento de Indefesa do Rio, que vou passar a pedir para ele me explicar o que é, no fundo, o Movimento em Defesa do Rio Tinto. Em primeiro lugar, muito boa noite, muito obrigado pelo convite à Norte TV. O Movimento em Defesa do Rio Tinto nasceu em 2006. Logo a primeira iniciativa pública foi um debate em que se trouxe a Rio Tinto por Dália Sá, que é um professor da UICBAS, o Rui Saco, que era um vereador da Câmara do Porto, e Pedro Teiga, que é um engenheiro especialista em recuperação de rios. O objetivo do movimento era ter iniciativas que levassem a uma recuperação do Rio Tinto. E o primeiro passo para a recuperação do Rio Tinto é recuperar os níveis de poluição que agrediam o rio, detectá-los, identificá-los e propor alternativas para que esses mesmos poluentes deixassem de ter a sua ação perniciosa no rio. A partir daí, nessa altura, melhor dito, havia um divórcio entre o Rio Tintense e o Rio. As pessoas viviam muito de costas para o rio e, com um conjunto de ações potenciadas pelo engenheiro Pedro Teiga e pelas diferentes escolas do Rio Tinto, nós conseguimos dar uma maior visibilidade ao rio e às suas potencialidades. Realizámos debates, editámos boletins informativos, fizemos ações nas escolas, fizemos ações de limpeza, fizemos grandes caminhadas que logo a partir do primeiro ano conseguimos juntar 600, 700 pessoas na rua à volta da ideia de recuperar o rio e devolver o rio aos rio-tintenses para que se fosse uma mais-valia, uma imagem identificadora da terra e ao mesmo tempo nos permitisse ter alguma coisa diferenciadora em relação a todas as outras regiões da área metropolitana do Porto, porque na verdade o rio é um fator muito importante para o Rio Tinto e um fator histórico, um fator ambiental relevante. Deixe-me só interrompê-lo. Na vossa opinião, têm sido bem-sucedidos ou não, Sr. Paulo? Não temos sido bem-sucedidos no aspecto da recuperação do Rio Tinto propriamente dito. No aspecto da visibilidade e da importância que hoje é dada, por exemplo, nas novas gerações ao rio e no facto de que o rio pode ser despoluído, sim, acho que ganhamos a população toda. Quando nós começamos esta iniciativa, basicamente as pessoas diziam-nos: nós queremos o rio entubado porque não há solução para este Rio Tinto. Depois destes anos todos, depois de tantas alternativas que nós pusemos em cima da mesa, tantas visões diferentes que nós conseguimos trazer a Rio Tinto, acho que é amplamente consensual, que é possível recuperar o rio e devolvê-lo de uma maneira harmoniosa e consensual aos rio-tintenses, de maneira a que isso possa ser uma mais-valia para o Rio Tinto. Eu posso entender, e o nosso transporte também, quando fala nesses termos, quer dizer que tem a população, quer dizer, os residentes do vosso lado, têm o quê contra vocês? As forças políticas? As forças políticas, ou pelo menos os decisores que têm possibilidades diretas de agir sobre os problemas do rio. E as ações que empreenderam durante este tempo, desde 2006, foram muito escassas e foram pontuais. Podemos falar depois em pormenores específicos dessas intervenções, mas, por exemplo, podemos realçar que em 2009, em resultado das grandes cheias que aconteceram em Rio Tinto, conjugadas com as obras do metro, houve uma destruição significativa do rio, das suas margens e ali em particular na zona do Levado. Em frente ao centro de saúde havia o que se chama o emissário dos esgotos do Rio Tinto, que é basicamente o tubo que faz a captação de todos os esgotos e os conduz à ETAR. Basicamente o que aconteceu nessas cheias, por causa de uns tubos que foram pelo rio abaixo e da água e do desmoronamento de terras, esse emissário rompeu. E a verdade é que os decisores políticos não acharam que isso era um problema suficientemente grave. Nós tivemos 6 meses
com, literalmente, o esgoto dos rio-tintenses a desaguar diretamente no Rio Tinto. Foi preciso nós termos ações de rua e de revelação desse problema, de modo a que, aparentemente, só depois dessas ações todas é que a Câmara de Gondomar, em conjugação com a ARH e com as águas de Gondomar, acharam que era pertinente resolver um assunto que era da maior importância, até em termos de saúde pública. Por isso, tudo o que está relacionado com a poluição do rio muitas vezes não merece ou não tem os meios suficientes, ou pelo menos os decisores políticos não revelam ter os meios suficientes para atacar a sua resolução de uma maneira eficaz e concreta. Com certeza. Apesar de nós estarmos aqui a falar em Rio Tinto, as pessoas muitas vezes confundem, nós não falamos de Rio Tinto cidade, falamos de Rio Tinto o rio, não é? O nome Rio Tinto. Vocês, o que nos leva a crer que a vossa atuação não se limita à cidade de Rio Tinto. Não, de todo. Apesar de a parte mais crítica neste momento do Rio Tinto se centrar em Rio Tinto, nós temos feito várias visitas, temos dialogado, por exemplo, com a Câmara de Gondomar, com a Câmara do Porto, com as Águas do Porto, com as Águas de Gondomar, porque esses são os 3 concelhos que são percorridos pelo Rio Tinto e, mesmo assim, ainda há algumas ribeiras, por isso da bacia hidrográfica do Rio Tinto, que vêm da Maia e que tudo junto contribui para a qualidade da água. Por isso, a resolução do problema do Rio Tinto não é um problema do Rio Tinto, tem que ser visto de uma maneira integrada e não vale a pena o Porto dizer que vai conseguir despoluir o rio no trajeto que percorre o Porto, propriamente dito, depois de Pego Negro, se antes de Pego Negro nós temos o rio totalmente poluído e sem maneira de o recuperar. Mas está detectado o maior foco de poluição ao longo do curso do Rio? Eu não tenho a menor dúvida, e isto é que não pode ficar nenhuma dúvida, neste momento o maior poluidor do Rio Tinto é a TAR de Rio Tinto, sem qualquer dúvida. A TAR de Rio Tinto sofreu uma remodelação, ou continua a sofrer uma remodelação, que levou um investimento de 4,5 milhões de euros. Nós temos fundadas razões para justificar que uma TAR como a de Rio Tinto nunca poderia usar o rio para descarregar a água que a TAR de Rio Tinto diz que trata. E a verdade é que, ainda a semana passada, nós fomos à zona da TAR de Rio Tinto, o rio chega transparente antes da entrada do Rio Tinto e depois recebe o afluente dito tratado da TAR de Rio Tinto e, a partir desse momento, e até Pego Negro, o rio está um autêntico lamaçal. Como é óbvio, as Águas de Gondomar continuam-nos a dizer as Águas de Gondomar são os responsáveis da ETAR. As Águas de Gondomar são as responsáveis pela ETAR. Aquilo, neste momento, é uma empresa privada, mas a Câmara de Gondomar tem o dever, tem uma comissão de acompanhamento que deverá fiscalizar o funcionamento da ETAR de Rio Tinto. Nós já várias vezes denunciamos o funcionamento da ETAR de Rio Tinto e revelamos com dados que, na verdade, uma ETAR como a de Rio Tinto não vai permitir nunca que exista um rio saudável. Isto porquê? Porque as águas, a caracterização química e biológica das águas que saem do ETAR não é despoluídas, elas têm que obedecer a determinados valores. E esses valores, que eu não acredito que as Águas de Gondomar cumpram, apesar de o seu administrador, o senhor engenheiro Jaime Martins, assegurar que cumprem, e eu vou já explicar porque eu acho que não o cumprem, nunca vai permitir ter um rio viável após a ETAR de Rio Tinto, que é uma ETAR que não tem um tratamento final de desinfecção da água, o que quer dizer que a água, à saída da ETAR, vai estar sempre contaminada com micro-organismos que depois vão a caminho do Parque Oriental da cidade do Porto. É por isso que esta problemática do Rio Tinto não é um assunto único de Rio Tinto ou de Gondomar. Afeta diretamente o Porto, afeta diretamente o investimento que o Porto fez no Parque Oriental. Mas para eu perceber, e para o nosso telespectador também perceber, partindo do pressuposto que a ETAR, se estivesse a cumprir os tais valores, as tais normas que são como a ETAR é obrigada, o rio ficaria, na vossa opinião, limpo? Não, de todo.
Primeira coisa, essa é a primeira defesa das águas de Gondomar. Dizerem que cumprem a lei, porque as hectares têm o que se chama uma licença de descarga, em que estão lá indicados os valores das características químicas. Têm todas. Todas. São Paulo, portanto, todas, sem exceção. esta não iria Esta não é exceção. à regra. O que é que acontece? Infelizmente, a lei portuguesa não diferencia o leito, o rio, em que a hectare descarrega. Dito de outra maneira, se nós pegarmos numa água ligeiramente contaminada e a descarregarmos no Douro, o Douro vai ter capacidade para a recuperar. Claro que sim. Agora, se nós pegarmos numa hectare com um caudal que no verão se assemelha ao próprio caudal do rio, qualquer pequena perturbação introduzida pelo caudal da hectare vai destruir o rio. Completamente. E por isso é que nós, desde o início, defendemos que a hectare de Rio Tinto não deveria funcionar, que deveríamos encontrar uma outra solução, ou se não se encontrasse outra solução, seria imprescindível que existisse um coletor que levasse as águas ditas tratadas da hectare de Rio Tinto diretamente para o Douro. Porque, de qualquer maneira, não vai ser eficaz o tratamento em relação ao Rio Tinto. E todos sabemos, e o Sr. Engenheiro Jaime Martins também sabe, que é frequente as hectares terem problemas. É frequente as hectares não cumprirem os imperativos legais. É frequente uma hectare que cumpre esses imperativos legais não ter que necessitar de um investimento de 4,5 milhões de euros. Não se consegue perceber como é que uma hectare que cumpre os imperativos legais exige um investimento de 4,5 milhões de euros. E a seguir, nós tivemos a comparação. A qualidade das águas à saída da hectare de Rio Tinto são equivalentes à qualidade das águas à saída da hectare do Freixo, que é uma hectare de última geração, com desinfecção de água. Nós não estamos a falar das mesmas coisas. É claro que o Sr. Engenheiro Jaime Martins frequentemente manda-nos um e-mail a dizer que nós não temos nada a ver com o assunto. Porque nem sequer temos competência para abordar esse assunto, porque essa fiscalização é feita, por exemplo, pela ARH, que é um organismo que, infelizmente, diz que não tem meios para fazer contra-análise sobre as águas libertadas pela hectare de Rio Tinto. E ficamos aqui num imbróglio. Temos as águas de Gondomar com um investimento de 4,5 milhões de euros numa hectare que aparentemente cumpriu os imperativos legais antes do início das obras. Depois do início das obras não nos dizem quais são as caracterizações dos efluentes libertados. Temos denúncias na ARH a dizer que queremos que fiscalizem e temos o engenheiro Pimenta Machado a dizer que não sabe se vai ter possibilidades de o fazer, mas entretanto o primeiro diretor da ARH recentemente, o professor António Brito, quando vai para o Minho, regressa à sua universidade, escreve-nos um e-mail altamente elogioso da maneira como nós abordamos o assunto e da maneira correta como nós abordamos o assunto. Porque o que distingue o movimento em defesa do Rio Tinto de outros movimentos é que nós fundamentamos, do ponto de vista técnico e científico, as nossas opções. E isso parece que assusta o poder político. E tanto assusta o poder político como parece que assusta o administrador das águas de Gondomar, que ainda por cima não é um gestor, é um engenheiro. O Sr. Paulo acredita de alguma forma que isso um dia irá ter uma solução? Acredito que sim. Acredito que sim. O rio tem melhorado imenso na zona anterior à hectare. A qualidade do rio está a melhorar de ano para ano. Isto é, está-se a conseguir limitar algumas das agressões pontuais que existem no rio. Apesar disso ser outro campo em que as águas de Gondomar e a Câmara de Gondomar têm que intervir, porque é preciso construir os ramais dos esgotos, mas ao mesmo tempo é preciso ir verificar se os moradores, qualquer um de nós, têm as ligações aos esgotos, aos sistemas de esgotos, porque senão temos um gasto. É estranho, não é? Que a empresa que ganha dinheiro com os ramais e que supostamente devia tratar os esgotos, depois não tenha nada a ver com o processo de fiscalização e, simultaneamente, a Câmara de Gondomar também diga que não tem nada a ver. Isto é, aparentemente, as duas entidades ilibam-se simultaneamente e, na verdade, nós conhecemos várias situações, vários agregados habitacionais em que claramente há agressão ao rio
e nada é feito. Frequentemente, por exemplo, acontece que algumas habitações têm os esgotos ligados às tubagens de águas pluviais. É preciso verificar isso, porque o Rio Tinto é tão frágil que, se não é protegido e definitivamente protegido, ele desequilibra. Mas é um rio. E um rio com 2 invernos com chuva, ele recupera pelo menos antes de etar, porque depois de etar, a quantidade de resíduos sólidos que estão depositados no leito do rio, parecem lamas, que são lamas para os entendidos, vão ser mais difíceis de recuperar. E elas estão lá por causa da ação da etar do Rio Tinto. Então, enquanto a etar não deixar de desaguar para lá, o Sr. Paulo acha que será praticamente impossível a recuperação, pelo menos, de etar para baixo? De etar para baixo, claramente. Diga uma coisa, vocês falou-me no início da nossa conversa que se já geraram movimentos com cerca de 700 pessoas na rua. No fundo, o movimento em defesa do Rio Tinto é composto de quantas pessoas? Nós, aquelas pessoas que trabalham mais diretamente e que analisam os problemas e que falam com os organismos, porque nós começamos toda esta nossa atividade numa atitude extremamente aberta e positiva. Falámos com as Águas de Gondomar, com a Câmara de Gondomar, com a ARH, com a Junta do Rio Tinto. Nós achamos que só podemos trabalhar em conjugação com essas entidades. Nós não temos meios para recuperar. Nós teríamos cerca de 15, 20 pessoas que normalmente gerem as atividades e estudam os problemas e discutem as soluções para apresentar, quer aos organismos públicos, que normalmente somos extremamente bem recebidos. É muito estranho, porque somos recebidos, por exemplo, nas Águas do Porto, pelo Sr. Administrador, em que podemos estar lá claramente a falar sobre os projetos do Porto e sobre os projetos de recuperação da zona de Campanhã e, infelizmente, nunca conseguimos falar com a administração das Águas de Gondomar. É um bocado estranho, não é? Então, o vosso maior entrave neste momento para o movimento do Rio Tinto, em defesa do Rio Tinto, é as Águas de Gondomar? No que diz respeito à qualidade das águas, sem dúvida. As Águas de Gondomar são o principal entrave a que, de uma maneira correta, cientificamente validada, se encontrem soluções para recuperar o Rio Tinto. Mas será um medo de, ou vamos por outra forma, será uma maneira economicista de ver as coisas daí o entrave, Sr. Paulo, na vossa opinião? Será será que a solução será demasiado cara para eles a querer abordar e será por isso que eles não nos dão, se calhar, devido à atenção? Desculpa, tem que haver solução. Tem que haver solução, porque existem diretivas europeias sobre a qualidade da água superficial. Rio Tinto foi considerado o pior caso, a pior massa de água com pior qualidade do norte de Portugal, de um estudo da ARH. Toda a contaminação química e microbiológica do Rio Tinto vai parar ao Douro. Vai parar às praias do Porto e vai parar às praias de Gaia. Isto é um problema que não é um problema de Rio Tinto, por isso é necessário encontrar uma solução. Se nós quisermos ter melhor qualidade de água balnear, se nós quisermos ter outras soluções, nós temos que recuperar o Rio Tinto. Sr. Paulo, mas também, permita-me que lhe diga, e vou usar as suas palavras, mediante este último investimento de 4,5 milhões de euros, e se vocês não têm acesso às análises, também não estão em condições de dizer que neste momento a etar, não, a nível biológico, não está a cumprir as suas funções. Não, desculpa, então vamos lá falar de questões técnicas. Em termos biológicos, uma etar como a do Rio Tinto não trata as águas. Isto é, a etar do Freixo tem um tratamento final que utiliza lâmpadas de radiação ultravioleta que esteriliza a água antes de a colocar no meio hídrico. Okay? A etar do Rio Tinto não é uma etar desse género. Tem o passo final, é um passo de redução da quantidade de matéria orgânica à custa de micro-organismos, mas não promove a desinfecção da água. Depois, ao contrário do que diz as Águas de Gondomar, e eu não queria entrar muito por aí, porque é uma questão muito técnica, porque a amostragem
isto é, a recolha da amostra para a análise. Não perca o raciocínio. A nós, aos órgãos de comunicação social, interessa-nos às vezes colocar as questões de uma forma que as pessoas entendam. Sim, eu peço que me ajude nisso. Muitas vezes nós, e eu falo porque sou nascido e criado em Rio Tinto, entendemos que a vossa luta muitas vezes que provém só e única e exclusivamente do entubamento do rio. Não. E as pessoas nem se apercebem que a vossa luta que vai muito para além, que vai como o Sr. Paulo já me está a falar em saúde pública, já está a falar, na minha opinião, muito bem, está a falar em que aquilo chega depois ao Bebedouro e chega às nossas praias. Conclusão, está a falar de um problema que pode extravasar para além do próprio Rio Tinto. Claro. Não é? E que eu penso que a população nem sequer está atenta, na grande maioria, a não ser aquelas pessoas que fazem parte das tais das iniciativas que vocês têm e que vos acompanham mais de perto, essas provavelmente estarão informadas, o grosso da população penso que nem sequer sabe destas histórias. Certo. E portanto convém-nos a nós também perceber até onde é que o METAR, porque qualquer coisa que se fala em 4,5 milhões de euros, estamos a falar de uma quantia considerável. Estamos. E se com isso, mesmo com isso, não cumpre, e o Sr. Paulo agora estava a falar de uma questão técnica, não cumpre porque o tipo de hectare não é para cumprir dessa forma. Não é. Há duas coisas diferentes. Há uma licença de descarga. Na licença de descarga, e eles, as águas de Gondomar, melhor dito, podem dizer que cumprem tudo. Só que, em termos técnicos, eles sabem que vão destruir o rio. Isto é, hoje em dia o conhecimento científico está à frente dos imperativos legais. E o Sr. Engenheiro Jaime Martins sabe disso. Não, é uma pessoa formada na área do ambiente. Sabe disso. E por isso, nós muitas vezes temos que estar à frente do nosso tempo. Isto é, o conhecimento hoje científico. Nós vivemos nas margens de uma grande cidade que tem várias escolas de engenharia de nível nacional, supranacional e algumas delas com relevância mundial. Há conhecimento instalado, sabe-se o que é que, quais são as características de um efluente do METAR e sabe-se o que é que eles provocam e sabe-se o que é que eles podem provocar num rio que tem este caudal. Isto é um dado adquirido, eu não queria entrar muito por esse assunto. Mas também, o Sr. Paulo já fez o favor de nos dizer, deixa eu ver se eu entendi bem, para que a mensagem não passe erradamente, a lei também, o que é que não... A lei não fala na quantidade de água no caudal desse rio. Infelizmente conclusão, não. Em termos legais, qualquer pessoa que faça o descarga para um rio, nem que, como o Sr. Paulo disse muito bem, nem que o caudal da própria descarga seja equivalente ao do próprio rio, no fundo está a cumprir os requisitos legais. Legalmente. Pode dizer que cumpre Mas legalmente. não acha que a lei é que já está mal desde o Mas isso eu venho defendendo em outros fóruns e outros técnicos defendem o mesmo, que a lei não pode ser assim. A lei diz que existem zonas protegidas. Infelizmente, as zonas protegidas normalmente são lagos ou albufeiras, nunca zonas como o Rio Tinto. Porque se os níveis exigidos à hectare de Rio Tinto, que poderiam ser mais rigorosos do que os níveis gerais da lei, fossem impostos, ela não os ia cumprir. Só se a administração das águas de Gondomar diluísse as amostras com água do Luso antes de as analisar. Vamos ser realistas. Que fica aqui muito claro. Que fica aqui muito claro. Por isso, eu não queria entrar... Eu acho que a parte da qualidade da água já ficou aqui bem esclarecida. Nós temos aqui um outro ponto muito importante. Por isso, só queria chamar a atenção para este aspecto. O entubamento, nós não demos muita relevância ao entubamento e ao facto de existir um rio entubado no início do movimento. Porquê? Era inconcebível nós pensarmos em propor um desentubamento com qualidade de água má. As pessoas iam achar que nós não estávamos bons da cabeça. Isto é, só faz sentido voltar a pensar em desentubar o rio quando a qualidade da água estiver aceitável. Nós já propusemos várias alternativas. Nós defendemos o desentubamento do rio. Mas, e neste momento, acho que nós podemos voltar a apostar nisso porque o rio está a ficar com melhor qualidade. E como nós, normalmente, é essa a nossa metodologia de trabalho, já organizamos uma iniciativa em que envolvemos projetos produzidos por alunos de engenharia, de arquitetura ambiental, para o dito Centro Cívico de Gondomar, em que envolviam o desentubamento do rio. Por exemplo, em agosto vamos ter outra iniciativa em que vamos apresentar mais uma série de projetos desenvolvidos novamente por
futuros arquitetos paisagísticos da Universidade do Porto, em que, mais uma vez, nos vão apontar soluções para o dito Centro Cívico de Rio Tinto. Nós estamos a falar do Parque da Levada. Estamos a falar do Parque da Levada. E isso, eu gostava que isso é outro assunto sério. Que me respondesse, exatamente, com seriedade, para mesmo para os riotintenses perceberem, o Parque da Levada é uma realidade ou é uma ficção? É um sonho, que pode ser uma realidade. O Sr. Paulo, principalmente enquanto membro do movimento em defesa do Rio Tinto, acredita que um dia isso vai ser possível? Acredito. Porquê? Segundo o MAR, conseguiu, nos últimos mandatos, por exemplo, investir no multiusos de uma biblioteca que custaram multiusos 20 milhões. Se todos os candidatos à autarquia, nas eleições que se aproximam, dizem que o investimento em Rio Tinto deve ser mais significativo, porque, tendo em conta a população residente em Rio Tinto, unânime, realmente. O investimento tem sido muito baixo. Por que não fazer um grande investimento no Centro Cívico de Rio Tinto? É possível. E incluir o Rio. Como peça fundamental e central desse como elemento simbólico e como elemento ambiental de mais-valia. Que deu numa cidade, não é? Que deu numa cidade que tem uma história associada, que tem uma arquitetura de moinhos associados. Isto é, Rio Tinto não é Veneza. Não é? Não tem muitos edifícios históricos, mas tem alguns. Alguns deles são os moinhos construídos nas margens do rio. Se há alguma coisa que identifica e que transforma Rio Tinto numa cidade diferente, é o seu rio e essas construções. Por isso essas construções têm um valor simbólico muito, muito relevante para o próprio Rio Tinto. Se nós não os recuperamos, se nós não recuperamos o rio, nós nunca vamos conseguir que o Rio Tinto se passe para além de um dormitório de uma grande cidade. Nós temos que ter qualidade de vida. E a qualidade de vida do Rio Tinto não vai melhorar com uma massificação da construção no Centro Cívico do Rio Tinto. Por isso é que nós defendemos que todos aqueles terrenos que ainda não estão urbanizados no centro do Rio Tinto, que vão desde o famoso terreno da ex-feira de Rio Tinto, até ao terreno que está entre a linha de metro e a Avenida do Rio, devem ser convertidos num espaço público. E, claro, existe investimento, exige negociação, mas para isso os políticos têm poder de considerar como viável e como execuível em termos de PDM da Rio Tinto. Sr. Paulo, o tempo corre rápido, temos 3 minutos para terminar e eu ia já fazer um desafio que penso que o movimento que aceitará, que será um dia juntar a disponibilidade da Norte TV junto com a disponibilidade do Movimento em Defesa do Rio e fazermos, no fundo, a continuidade desta conversa nos locais próprios, ou seja, gostaríamos de casa recolher imagens dessa etar com o senhor ou com quem de direito à beira para nos explicar realmente isto que nos está a dizer. Sim, para nós juntarmos a imagem, no fundo, à voz que nós estamos aqui a pôr na peça. Como disse, e como gostaria que falasse mais um bocadinho também das vossas iniciativas, já me falou numa para agosto, vocês têm mais alguma iniciativa já preparada? Não, para já não temos mais nenhuma agendada, temos essa grande iniciativa que vai decorrer no Parque Nascente, mais uma vez apoiada pela Faculdade de Ciências e de Arquitetura da Universidade do Porto, em que nós vamos ter lá várias versões, várias propostas para o Centro Cívico de Rio Tinto. Já organizámos uma, esperemos que os decisores políticos estejam presentes, que discutam, que apresentem ideias, que digam claramente o que é que querem fazer no terreno da antiga Feira de Rio Tinto, se continuam a defender a construção maciça de prédios de habitação naquela zona, se continuam a acreditar na permuta de terrenos ou propor uma permuta de terrenos entre particulares e terrenos de Estado, do Estado, da Câmara, e da zona central entre a linha de metro e a chamada Avenida do Rio e o antigo espaço da feira, no mercado. Isso é muito, muito interessante. Em particular... Vocês têm ido à procura dessas respostas? Nós temos ido à procura dessas respostas e não... O que é que vos tem sido apresentado? É muito engraçado, porque nós, no início de maio, fizemos um conjunto de perguntas a todos os candidatos.
aos candidatos que já se perfilaram para a Câmara de Gondomar, quais eram as suas opções para a etapa de Rio Tinto, para o centro cívico, para as ligações ilegais, para os esgotos, para os emissários nos leitos do Rio. Tivemos uma resposta da candidata do Bloco de Esquerda, Ana Paula Cantilho. Tivemos uma não resposta da doutora Maria João Marinho, do PSD, com vulgaridades umas atrás das outras, resposta totalmente redonda em que não respondeu a nada. E dos outros candidatos, nós não tivemos resposta. Pessoalmente, falei com o Dr. Fernando Paulo no outro dia e ele disse-me que sim, senhora, que ia responder, mas a verdade é que se passa o tempo e passa. O Dr. Marco Martins, Presidente da Junta, também já me disse a outro elemento do Rio Tinto que tinha as respostas quase prontas, mas infelizmente elas ainda não aparecem. Porquê? Não sei. Não sei se a campanha eleitoral se faz só de abraços e distribuição de calendários e não se faz à volta de ideias. Se faz, permita-me que lhe diga, mas seria uma boa, penso eu, pelo menos para ganhar a simpatia de muitos rio-tintenses, seria realmente resolver esse problema do Rio, ou pelo menos dizer o que, no caso de Vitória, o que é que fariam com ele. Nós também esperamos ouvir uma opinião. Sr. Paulo, mesmo para terminarmos, dou-lhe uns segundinhos para deixar uma mensagem aos rio-tintenses em especial, embora já sabe que o leito do Rio não passa só por Rio Tinto, não é? O Sr. Paulo fez favor de dizer que vem de Valongo, atravessando diz que tem os ramais que vêm da Maia, passa por Rio Tinto, passa pelo Porto. Desagua no Porto. Principalmente para os rio-tintenses, onde nós estamos a gravar este programa e onde nós dedicamos mais atenção, pedir uma mensagem em relação ao movimento de defesa do Rio Tinto. Ok. A mensagem é muito simples. Nós continuamos a acreditar que é possível um rio despoluído. Continuamos a acreditar que o rio é uma mais-valia para a cidade de Rio Tinto. É um elemento identificador, é o elemento que pode dar uma melhor qualidade de vida, é o símbolo de Rio Tinto. E por isso é urgente e fundamental recuperar o Rio Tinto para não transformar o Rio Tinto em mais um amontoado de betão sem identidade e sem história. E por isso nós não desistimos. E os rio-tintenses, com a adesão que têm a algumas das nossas iniciativas, demonstram que, na verdade, este é um problema fulcral para Rio Tinto e que as pessoas, os rio-tintenses, gostariam de ver este assunto tratado, analisado e discutido. E nós estamos disponíveis para apresentar, para ajudar a analisar, para apresentar soluções, porque foi sempre esse o caminho do Rio Tinto, do movimento em defesa do Rio Tinto, apontar soluções, ajudar a resolver problemas. Não estamos aqui para fazer oposição, como alguns acham, mas a intervenção cívica também é uma intervenção política. Sr. Paulo Silva, uma vez mais, nosso muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Fica em cima da mesa, como já lhe disse, a promessa de arranjarmos aqui uma data entre nós e fazer um programa nos sítios certos, com as pessoas que o Sr. Paulo Silva queira eventualmente convidar para se pronunciarem sobre o mesmo tema, que eu acharia interessante para as pessoas perceberem também, juntar a imagem do Rio àquilo que nós estamos aqui a falar. Poder ser mais elucidativo e podemos trazer vários elementos do movimento para ajudar a esclarecer as nossas ideias. Fica dependente do movimento em defesa do Rio Tinto. O facto de arranjarmos uma data, nós estamos completamente disponíveis para fazer um programa no local em vez de ser estúdio. Muito obrigado pelo apoio que deu às nossas ideias e esperemos que consiga pôr os candidatos a falar sobre este problema, que, no meu ponto de vista, é o problema mais importante para a cidade de Rio Tinto. E a cidade de Rio Tinto é a maior freguesia da Rio. Com certeza que nós iremos fazer o nosso papel e iremos sondar os candidatos. Caro telespectador, é o fim do primeiro programa do Norte à Sexta. Espero que goste deste formato. Regressamos na próxima semana com outro convidado, com outro assunto, sempre aqui neste seu canal de televisão, a Norte TV. Até lá então.